Olá, meus amados, paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, possa guardar o seu entendimento e o seu coração, sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. E neste dia, hoje, dia 3/2, eu orava ao Senhor, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com você, pois o intuito de cada vídeo é levar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz. E estamos vivendo tempos difíceis, tempos que, para nos achegarmos ao Senhor, temos muitas dificuldades. Hoje em dia temos um evangelho muito superficial, onde se prega a maior parte aí uma prosperidade física. E claro, a prosperidade é bênção, é do Senhor. Mas o pilar principal é termos um relacionamento com o Senhor. E isso na caminhada cristã nós vamos criando o chamado de maturidade cristã. E quando percebemos na plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida, a caminhada ela se torna diferente, porque o objetivo é se aproximar cada vez mais de Deus. O objetivo é ter relacionamento, é ter vida com Deus. E muitos são os desafios para a nossa vida nesta caminhada. A dificuldade, às vezes, de orarmos no dia a dia, de vivermos Mateus 6,6, quando entramos no nosso quarto, para irmos aos cultos de oração, temos essa dificuldade. Mas temos que entender que cada dia, como a palavra do Senhor diz, que temos que estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, nos revestindo de toda a armadura de Deus. E nesse dia, o Espírito Santo ele colocou sobre a minha vida, e venho aqui compartilhar com os amados, no Salmo 25, onde lá no verso 4, Davi ele orava ao Senhor e ele dizia: faça-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é nos colocarmos à disposição do Senhor. E muitas vezes falamos de um Deus que cura e às vezes temos enfermidades. Tem pessoas na nossa família que podem estar enfermas. Falamos de um Deus que abre portas, mas podemos viver um momento de porta fechada. Mas, amados, conhecer o caminho, conhecer a Deus, ter essa intimidade, somente pela fé. Pois Jesus, ele nos motivou quando ele falou lá no sermão profético, as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram serão consolados. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. A cada dia o que nós temos que ter em nossa vida é a fome, é o desejo da palavra do Senhor em nossa vida para se cumprir. Amados, Jesus ele está voltando e eu gostaria que você refletisse nisso. Ele é o Deus que abre porta, é Ele que nos dá a alegria da salvação. Jesus disse: olha, vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E nós temos que tomar posse a cada dia do que a palavra do Senhor está nos trazendo. Lá em 1 João também vai dizer que o mundo passa, a concupiscência das pessoas, os nossos desejos vão passar, mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele vai permanecer para sempre. E nisso tudo, amados, nos envolve num processo. Há as promessas do Senhor, mas temos o processo que vivemos. Quando buscamos fortalecimento no Senhor, temos que estar à disposição. Temos que deixar de fazer aquilo que nos agrada e fazer a vontade do Senhor. É andar na contramão desta vida, dos meus desejos. Então, as experiências do qual eu tenho obtido do Espírito Santo está na convivência, é ter mais tempo para Deus. Há momentos que eu levanto aqui cheio dos afazeres, o meu trabalho, mas o reino do Senhor em primeiro lugar.
E temos que entender essa caminhada. Quando Davi ele disse, olha, ensina-me o teu caminho, a conhecer os teus caminhos. Então, amados, essa maturidade o qual nós buscamos no dia a dia, elas começam pelos processos que estamos vivendo na nossa fase. Às vezes o processo de uma porta fechada, um processo de não termos aquela alegria diária. Jesus ele disse, olha, no mundo vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nesse dia você que está ouvindo essa palavra, meu amado, que o Espírito Santo ele trabalhe no seu interior. Faça te mostrar o caminho das veredas de justiça por amor do nosso Senhor. Estamos no início de semana. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Ele é aquele que começou a boa obra e vai terminar. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ele disse, nem só do pão vai viver o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. É tão bom quando podemos pregar o Evangelho e as pessoas recebem a palavra de poder e essa palavra, ela se torna em realidade. E é isso que Deus quer fazer em nossa vida, principalmente no mundo espiritual. Calce os pés da preparação do Evangelho da Paz, embrace o escudo da fé para você se proteger de todos os problemas do nosso inimigo, todas as setas malignas. Se envolva na presença do Senhor e que essa palavra ela te abençoe. Essa palavra ela seja uma chave para abrir no mundo espiritual a bênção de Deus. Falar de um Deus que abre portas é muito fácil, mas agora entendermos de um Deus que quer um relacionamento, aí nós vamos viver a maturidade cristã. Vamos entender que quando estamos perdidos, quando às vezes vivemos uma vida de mentira, nós vamos entender o que Jesus falou em João 14,6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando no processo quando não se há paz em nossa vida, vamos ver o que João 14,27 vai dizer, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, palavra de Jesus. Talvez você se sente infrutífero, infrutífera, talvez nada está dando certo, mas o salmista, lá no verso 3, o salmo ele expressa que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e qual o seu fruto se dará no tempo certo. O seu tempo vai chegar. Deixa Deus trabalhar. Se envolva, se humilhe debaixo das potentes mãos do Senhor. O vídeo ficou um pouco longo aqui, mas é o que Deus está colocando no meu coração. E eu creio que você que, ao assistir esse vídeo, Deus fale muito ao seu coração. Sabe, amados, é para sermos direcionados no mundo de espiritualidade, no mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele é mais real do que o nosso mundo físico. Crente cheio do Espírito Santo vai entender o que eu quero dizer. Vamos pedir ao Senhor discernimento, para Ele nos guiar esse caminho, para termos vida abundante. Eu quero orar pela sua vida, pela minha vida. Gostaria que você fechasse seus olhos, com seus pensamentos, fale ao Senhor onde você estiver. Pai, em nome do Senhor Jesus, sabe esse momento qual o Senhor nos deu essa oportunidade de falar da palavra, onde Davi ele dizia ao Senhor, ensina-me a conhecer os teus caminhos e me ensina as tuas veredas. Pai, em nome do Senhor Jesus, esse meu irmão, minha irmã que ouve esta palavra, Pai, faça algo acontecer na vida espiritual deles, dá-lhe a alegria da salvação, que possamos voltar ao primeiro amor a cada dia e pelo sangue de Jesus que a poder nos purifica de todo o pecado, como diz lá em 1 João, se andarmos na luz como Ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pai, aonde essa pessoa estiver, os familiares, em nome do Senhor Jesus, é uma porta aberta que precisa, Pai, o Senhor que tem a chave. Cria-nos maturidade, cria-nos, ó Pai, o Teu Santo Espírito para nos ensinar a cada momento, a cada passo da nossa vida. E que essa pessoa, Pai, seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Amados, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.